Olá, meus amados. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Queridos irmãos e irmãs, aqui vemos Jesus, no início do Evangelho de Lucas, indo à sua cidade. Nós vimos isso também em Marcos e Mateus. E o que acontece? Jesus, como de costume, era um sábado, foi à sinagoga de Nazaré. E ali, quando deram um livro para que ele lesse, deram o profeta Isaías, o capítulo 61. Jesus lê os 2 primeiros versículos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Todo bom judeu sabia que esse texto de Isaías se referia ao Messias. Por isso que quando Jesus fecha o livro e o entrega ao ajudante para que o ajudante possa guardá-lo, e diz: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E aí todo mundo fica admirado ali, vendo que realmente Jesus fala com sabedoria e tal, mas eles também conhecem Jesus, foi criado ali, Nazaré, a cidade que ele foi criado, lembrando que ele nasceu em Belém. E todo mundo que está ali fala: mas peraí, isso daí não é o filho de José? Como é que ele está agora se dizendo Messias? E aí, naquele buzuzu, Jesus vai fazer, né, vai trazer um provérbio ali entre eles, que era médico, cura-te a ti mesmo. E também dizendo, né, colocando na boca do pessoal ali, como se eles estivessem falando aquilo, né, para Jesus fazer as mesmas coisas ali na terra dele, como ele fez lá em
Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, onde ele morava. Então, ficava tudo na Galileia, que é o norte de Israel. Então, o que acontece? A fama de Jesus chegou lá em Nazaré, mas eles não sabiam que era o Jesus que eles conheciam. Então, o cura-te a ti mesmo, aqui médico, cura-te a ti mesmo, ou seja, cura a tua casa aqui, de onde você veio, realiza aqui também esses milagres. E o que é interessante, Jesus vai contar duas coisas aqui duas coisas que vão deixar o povo muito irado. Por quê? Jesus fala aqui de dois casos em que os homens de Deus, que no caso os grandes profetas Elias e o discípulo dele, Eliseu, socorreram pessoas que não eram judias, pessoas pagãs. Por quê? Exatamente aqueles que deveriam acolher a profecia de Elias e de Eliseu não acolheram. E os estrangeiros acolheram, e por isso foram tocados pela graça de Deus. E é isso, porque o judeu se considerava, pelo fato de ser judeu, muito melhor do que as outras pessoas que eram pagãs. E nesse aspecto, eles acabavam, muitas vezes, como eu disse, menosprezando os pagãos. E quando Jesus fala disso daí, dando esse exemplo que o profeta Elias, quando aquela seca bateu-se durante 3 anos e meio ali, teve muita fome em Israel, nenhuma viúva de Israel foi socorrida, embora tivessem muitas ali. Por quê? Por causa da dureza do coração deles, por não acolherem a palavra de Deus. E quem é que vai acolher a palavra de Deus? Uma viúva pagã da cidade de Sarepta, que ficava na Sidônia. Da mesma forma, no tempo de Eliseu, em Israel tinha muitos leprosos, mas quem foi curado? Foi Naamã. Por quê? Naamã foi atrás do profeta Eliseu e mergulhou, conforme ele falou, 7 vezes no Rio Jordão e ficou limpo da sua lepra. Nenhum leproso procurou, ali de Israel, procurou o profeta Eliseu. Nenhuma viúva fez o que a viúva de Sarepta fez quando Elias pediu para que ela preparasse o pão para ele. E ela falou, olha, eu tenho só um pouquinho de pão lá, que eu vim aqui pegar uns galinhos secos para fazer para mim e para o meu filho, para já morrer. E Elias vai falar para ela, não, faz o pão e traz aqui, e a farinha e o óleo não vão faltar na sua casa, como de fato, até que chova novamente. Como de fato, por quê? A viúva de Sarepta acolheu a palavra e obedeceu o profeta Elias. Também, num primeiro momento, quer dizer, o Naamã, o sírio, que é um pagão, procura o profeta Eliseu para que ele fosse curado. Eliseu nem sequer recebe, manda alguém falar para ele lá no rio mergulhar, ele sai bravo, fala, não, esse rio sujo, eu não vou mergulhar. Aí um empregado dele falou, mas peraí, ele era general do exército da Síria, né? Falou, mas se ele te pedisse uma coisa mais complicada, você não faria? Sim, então vai lá, mergulha, homem. E aí, ou seja, obedeceu também, mesmo que num primeiro momento não tenha recuado, não tenha aceito, né? Por isso que quando Jesus fala isso, eles ficam furiosos e querem depois matar Jesus. Por quê? Porque Jesus deu o exemplo de 2 pagãos que foram obedientes à palavra de Deus, e eles ali, da mesma forma, com o coração duro, assim como foi na época de Elias e de Eliseu, também na época de Jesus. E aí eles tentam jogar Jesus do precipício, mas o Senhor passa no meio deles e vai embora, porque não era ainda o momento, né? E eles perceberam que ali tinha uma certa autoridade em Jesus e que eles acabaram recuando e o Senhor saiu livremente. Senhor, nós queremos de forma especial hoje orar pedindo mais uma vez o dom da fé, que nós acolhamos a tua palavra. Quantas vezes, Senhor, nós não questionamos as coisas do mundo, nós não questionamos os repórteres da televisão, nós não questionamos, às vezes, nem os nossos políticos, mas questionamos a Deus. Nós colocamos Deus em xeque, nós reclamamos, nós muitas vezes dizemos que Deus é injusto, que Deus não fez do jeito que a gente queria que fosse feito, ou no momento que nós queríamos. Senhor, nos perdoe também por essa dureza de coração que às vezes nós temos, como esses habitantes de Nazaré, que mesmo sabendo de tudo aquilo que o Senhor tinha feito, mesmo ouvindo essa palavra, duvidaram. E infelizmente, Senhor, quando a dúvida entra em nosso coração, a fé sai
pela outra porta. Então nós te pedimos, pela ação do Espírito Santo, aumentai, Senhor, em nós a graça da fé. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.